Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Irene Daia. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Bárbara Machado. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial para falar sobre temas de menopausa, fertilização, enfim. E a gente convidou para esse tema a doutora Viviane Monteiro. Viviane é mestre em ciências médicas, com especialização em gestação de alto risco, medicina fetal e ainda doutora em saúde da mulher. Tem ampla experiência em pesquisa, já trabalhou no Instituto Fernandes Figueira, enfim. Tem a parte da docência, né, e faz atuação clínica, numa área que é cada vez mais negligenciada ou esquecida, que é exatamente a questão do momento mais bonito da mulher, que é a gestação. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada, obrigada. É um prazer. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Bom, a gente vai começar então com uma pergunta que a gente queria que você explicasse, esmiuçasse melhor, que é uma coisa que todas nós mulheres vamos passar ao longo da vida, se Deus quiser, se vivemos para isso, que é a menopausa. E como é que as mulheres podem perceber, então, os primeiros sinais de que isso está acontecendo, Vivi? Super obrigada por estar aqui. E acho que é uma questão que uma pergunta muito grande que sempre se fala sobre os fogachos, né? Por definição, seria a ausência de menstruação por um ano, se a gente falar sobre menopausa, mas existe o famoso climatério, que é o período ali que antecede, que norteia, né, esse período. Entre 45 e 55 anos é o período médio de menopausa, a gente colocaria aí então em torno dos 50 anos, seria o meio do caminho. Mas a partir dos 40 anos não é considerada menopausa precoce, então pode acontecer em qualquer momento. O primeiro sinal não é fogacho, o primeiro sinal é alteração do sono. Então, geralmente, aquela insônia inicial ou terminal que muitas vezes passa despercebido pela agitação, enfim, do dia a dia, né? Então, tem mil coisas na cabeça, geralmente é uma fase da mulher realmente com trabalho, dinâmica de casa, mil afazeres, e, ao mesmo tempo, vem aquela insônia que a gente geralmente atribui a isso. Bem, a partir dos 40 anos, existe uma redução progressiva de estrogênio, progesterona, testosterona, o colágeno já não produz já há mais tempo, e essa questão ela vai, na realidade, influenciando em pequenos sinais. A alteração, muitas vezes, do ciclo menstrual, mesmo mantendo uma regularidade, mas um certo encurtamento ou alargamento, alteração do padrão de fluxo, alteração de humor. Então, o humor também é uma coisa bastante característica. Outros sinais vêm vindo, muitas vezes um pouco de secura, irritabilidade, piora dos sintomas de TPM, padrão de pele e cabelo, a paciente começa a notar, uma dificuldade maior de ganho de massa magra, uma facilidade em ganho de peso, acúmulo de gordura abdominal e visceral. Então, sinais tênues que vão, na realidade, começando a serem notados. Alteração da libido, que também se atribui ao dia a dia, geralmente relacionamentos mais longos, mas o sono é o primeiro sinal. E qual é o momento de começar a reposição hormonal? Quer dizer, no início desses sintomas ou quando realmente a menopausa se instala, como na teoria, um ano depois, né? Qual é o momento e o que fazer, né? Isso no modelo antigo se esperava um ano com ausência de menstruação para se fazer alguma coisa. Então se baseava tanto na questão laboratorial do FSH alto, estradiol baixo, mas se verificou que quando você entra, né, com essa terapia hormonal mais tardiamente, ou seja, já com um ano de menopausa instalada, você não recupera tanto a questão já da perda de massa óssea, do aumento de risco cardiovascular. Então, hoje, mais do que tratar a questão do sintoma, é falar sobre o que você pode impactar para essa mulher a longo prazo. Então, até o final da década de 70, a mulher tinha uma sobrevida em torno de 65 anos, 60 anos. Então, pouco se valorizava, porque ela entrava na menopausa, vivia um pouquinho e morria depois. Então, hoje, a mulher entra na menopausa, ela tem mais metade da vida dela. O IBGE vai chegar a 93 anos, mais ou menos, em 2030, já a sobrevida, expectativa de vida da mulher. Então, essa tensão óssea e cardiovascular, ela é muito importante, porque ela impacta na sobrevida dessa mulher. Então, hoje a atenção ela é precoce. Então, a partir dos 40 anos, a atenção ginecológica, endócrina, multidisciplinar dessa mulher, ela tem que ser intensificada e, no mínimo, ali a gente vai colocar anualmente, para que essas pequenas oscilações elas já sejam abordadas e a paciente sempre passa por aquele equilíbrio, ou seja,
não deixar realmente você ter a instalação para posterior intervenção. A intervenção ela deve ser passo a passo, ou seja, à medida que a paciente tem um sintoma, ela tem alguma alteração que isso seja corrigido, ou seja, que ela passe pelo período menopausal bem controlada e, acima de tudo, sem impacto na saúde, ou seja, placa de artérias, né, em carótidas, a gente uma avaliação cardiovascular, isso cabe já ao ginecologista pedir isso, né, então não é só o clínico. Então, antigamente se passava batido e quando a mulher ia fazer uma avaliação, ela já tinha obstrução carotídea, enfim. Então essa atenção, ela tem que ser iniciada precoce. Esses mitos e verdades sobre a reposição hormonal e o câncer, a relação com o câncer, o que que a gente pode falar? Esse mito, ele é muito impactado por um estudo americano do ano 2000, tá, que avaliou realmente um grupo de um N enorme de mulheres que faziam, estrogênios conjugados, que é um estrogênio praticamente não em desuso, né, então doses altas, sintético, e num grupo de mulheres nos Estados Unidos com câncer de mama e se atribuiu então ao fato de que realmente o estrogênio levava ao câncer. Mas esse estudo teve um viés enorme, que é um padrão americano clássico: obesidade, tabagismo, alimentação de ultraprocessados. E essas mulheres, a grande maioria, além da obesidade, tinha mais de 60 anos. Então, chancelou o estrogênio como o grande vilão do câncer de mama, onde vários fatores aí, que são fatores muito mais relevantes, eram causadores do câncer. Então, hoje, né, quando se fala sobre hereditariedade, sobre a questão hormonal, né, sobre a questão genética, levando ao câncer, o câncer de mama como o mais frequente, né, das mulheres, ele impacta em torno aí de 10%, né, 10 a 15%. O outro grande percentual, em torno de 85 a 90%, é o fator de risco atribuído ao estilo de vida que a gente tem. Então é isso, né? Sedentarismo, tabagismo, álcool, obesidade, enfim, esses fatores ultraprocessados levando ao risco de câncer de mama. Hoje existe um grande trabalho mundial, né? Vai ter um grande congresso agora europeu acontecendo em maio, em Valência, falando exatamente, tentando quebrar isso. Fora do Brasil, existem, grandes movimentos femininos quando se fala de congresso de menopausa e andropausa. Então abre, né, o leque desse congresso para entrada de pessoas leigas, enfim, para reivindicar alguma coisa. E geralmente as mulheres reivindicam, chegam com cartazes, enfim, falando sobre abaixo a esse estudo do ano 2000, né. E é interessante porque hoje pouquíssimas, restritas, são as contraindicações para terapia de reposição hormonal. Por fatores onde se sabe com segurança, né, sobre o que se pode fazer e que em tempo e dose deve ser feito. Então isso é muito importante, que está respaldado na literatura. A via transdérmica, ela tem sido usada cada vez mais e hoje a gente tem uma tecnologia muito grande em relação a isso, na forma de PET, na forma de gel transdérmico, na forma agora, né, a gente tem entrando no Brasil aerosol. Então, você tem uma variedade grande de reposição, muitas vezes sem metabolismo de primeira passagem pelo fígado, dando um controle muito grande e com o estrogênio bioidêntico, ou seja, o valerato mesmo, o estrogênio que a gente, na realidade, pensa, né, o que seria ideal para essa mulher. Então, o bioidêntico não é aquele manipulado, o bioidêntico é aquele que tem a molécula idêntica que a gente produzia. E hoje você tem isso na indústria com muita segurança também. Então, a reposição, ela deve ser indicada para a grande maioria das pacientes, de uma maneira, obviamente, avaliado caso a caso para essa mulher, e restringindo muito ainda pelo fator idade, ou seja, em que momento isso deve ser iniciado e por quanto tempo. Existe uma tendência, hoje em dia, ao no stop, ou seja, você não usar por 5 a 10 anos ou até 60 anos, você prorrogar essa terapia de reposição em doses menores. Esse vai ser o grande pulo do gato aí dos próximos anos para a gente ter de respaldo. E muito interessante isso que você está falando, porque as pessoas se prenderam ao estudo que foi em 2000, a gente está em 2025 e muita coisa mudou, Muito. mesmo dentro da indústria farmacêutica, para propiciar essas medicações aí. A gente viu essa semana, semana passada, a Febrasgo lançou uma nota, né, sobre a progesterona, sobre a testosterona e anteriormente sobre essa questão da progesterona e a relação dela dizendo que seria a grande vilã, depois isso caiu por terra, né, e agora a Febrasgo veio com essa questão da comunicação em relação à testosterona e a, digamos, não eficiência na mulher.
Dá uma comentada para a gente com relação à progesterona, né, necessidade da reposição ou a ligação com o câncer, e essa questão da testosterona, porque hoje a moda é todo mundo sair com uma receita Sim, de testosterona. sim. A gente sabe, né, das alterações, às vezes alteração de voz, aumento de risco cardíaco também no uso de testosterona com mulheres que tenham essa tendência. A progesterona, quando se fala de reposição, eu estou falando de estrogênio, tá? Então, isso é a reposição. O que você vai acoplar a isso, você tem que ter, na realidade, o porquê que isso está acontecendo. A progesterona, ela existe para proteção do endométrio, ou seja, a mulher que tem útero, ela tem que ter associação de progesterona para proteção endometrial, para que não haja uma proliferação e aumente o risco, né, de câncer de endométrio. Então, exclusivo se a mulher ela é esterectomizada, ela não precisa fazer uso da progesterona, tá? Hoje se fala muito da progesterona melhorando a qualidade de sono para a mulher no período da menopausa, mas isso em doses muito baixas podem, na realidade, pode até ajudar. Mas a dose ideal de proteção endometrial, ela existe, ela pode ser feita via oral, ela pode ser feita na forma também de PET, ela pode ser feita na forma vaginal, tá? Na forma do DIU, por exemplo, do DIU de progesterona. Então, existem formas a serem feitas, tá? Agora, a testosterona, o grande problema foi o uso indiscriminado da testosterona. Não se tem na indústria uma dose, que ela é comercializada, feminina. E a pior coisa que aconteceu é usar a dose masculina, né, que existe na indústria, e tentar adaptar para a versão feminina. Ou seja, usa o gel 1/4 do sachê, né, aplica intramuscular. Então, não é nada respaldado o uso da testosterona intramuscular. Você tem isso como doping, por exemplo, em várias situações, né? E aí você não consegue ter qual seria a dose, nem um controle sérico, ou seja, o controle, né, sanguíneo para essa mulher do que seria ideal. Então, hoje, mundialmente, quando se usa testosterona, talvez seja o único, né, que e no mundo inteiro seja manipulado, tentando chegar numa dose reduzida para essa mulher. A indicação ela é muito restrita hoje em dia, né? Primeiro, a questão da dose, ela é discutível, são doses baixas e apenas para mulher na menopausa com transtorno do desejo hipoativo, ou seja, quando ela realmente tem uma questão de redução da libido significativa atribuída ao período menopausal. O uso transdérmico é a única via, na realidade, que é respaldada para isso, tá? E o valor, na realidade, que as pessoas usam, tá baixo no sangue, então a gente vai repor. Isso não deve ser considerado. Na realidade, o sangue ele é apenas para um controle para paciente que está fazendo uso, para que não haja, na realidade, um valor absurdo a nível sanguíneo, chegando inclusive a valores masculinos, que é o que a gente tem visto. Então, o uso indiscriminado, de forma incorreta, em qualquer situação. Hoje eu pego meninas com 20 anos fazendo reposição de testosterona, né? Para outros fins, eu quero ficar mais disposta, eu quero ganhar massa magra. Tem uma ação, na realidade, ele é um androgênio, né? Que tem uma ação anabolizante, sim, mas não para com esse objetivo deve ser usado jamais. E aumento de risco cardiovascular é Sim. fato? Ele é fato, mas muito atribuído para aquelas pacientes que usam de forma inadequada, principalmente associado a doses aumentadas. Então, aquela paciente hipertensa, aquela paciente obesa, paciente que já tem um risco cardiovascular aumentado, ela não é uma candidata ao uso da testosterona, né? Então, isso tem que ser avaliado caso a caso e para situações específicas. Então, hoje, a mulher na menopausa com o diagnóstico de transtorno do desejo hipoativo bem feito. Então, essa paciente pode se beneficiar do uso adequado. E naquelas mulheres que desejam não fazer a reposição, tem a opção de não fazer a reposição hormonal? Quer dizer, entrei na menopausa, não vou fazer por medo ou desinformação. O que acontece? Qual o prejuízo disso a longo prazo? Bem, existe o que a gente chama de terapia hormonal e terapia não hormonal à menopausa, né? A terapia não hormonal, ela é atribuída aos sintomas da menopausa. Então, a gente não consegue impactar na questão óssea e cardiovascular, mas o controle ele pode ser feito para essa mulher com outras medidas. Então, junto, né, ao período menopausal que é prescrito, a atividade física ela é prescrição médica. Então, isso é o ponto número 1, inclusive para o ponto cardiovascular, né? Exercício de isometria é importantíssimo também para essa mulher na manutenção óssea, né, e muscular. E, acima de tudo, a alimentação que essa mulher vai fazer. Medicamentos não hormonais, por exemplo, atribuídos a fogachos, atribuídos a padrão de sono, atribuídos à irritabilidade, transtorno de humor, tudo isso pode ser
controlado e medicado. Existem várias opções, inclusive antidepressivos, que onde doses são utilizadas para isso, com grande benefício, né. O sono também é uma coisa que impacta muito, então hoje os medicamentos também podem ajudar essa mulher. Fitoterápicos, apesar de pouco respaldo na literatura de eficácia, eles podem também ser utilizados. Além disso, terapias comportamentais, elas entram também, ervas, o black cohosh, enfim, algumas coisas não têm um respaldo na literatura, tão grande, apesar de também não haver contraindicação. Então existe uma escala de coisas que podem ser feitas na fitoterapia, na psicologia ou mesmo medicamentos que podem ser utilizados, mas acima de tudo para impactar nos sintomas dessa paciente. Agora, na progressão de risco cardiovascular, você tem as suplementações que podem ser feitas, aí a gente tem cálcio, vitamina D, uma série de outras coisas, e acima de tudo o estilo de vida isso vai impactar absurdamente na longevidade dela. Então hoje, a entender, né, que o estilo de vida, o que você come, o que você faz e a prática de atividade física, ela é uma prescrição médica mais importante do que seria o hormônio mesmo para aquela paciente que pode fazer. A paciente que fez essa opção de não, fazer reposição, você tenta, pelo benefício que se tem, fazendo uma reposição, pontual, progressiva, você tenta convencer essa paciente no seu consultório ou você deixa por opção da paciente, sabendo que isso pode beneficiar a longo prazo a reposição no ponto certo, no momento certo? Eu acho que não é tentar convencer, mas eu entro com uma série de dados, entendeu, para essa paciente. Eu tento desmistificar isso, seria acho que a palavra certa. Entrar com dados. "Olha, o estudo que falou sobre isso é esse, foi nesse ano. Hoje você tem isso, isso e isso. Percentual, você trabalha muito com", eu acho que o esclarecimento, existe uma falta de informação. O Brasil é o país que mais tem impacto das mulheres de sintomas no mundo, tá, no mundo. Ele estava no ranking 3, hoje é o número 1, que mais as mulheres têm impacto de sintomas e prejuízo em relação à menopausa, atribuído a 3 fatores. Primeiro, a desinformação. Segundo, a má assistência. E o terceiro é o preconceito. Então, nós somos extremamente preconceituosas com a menopausa. Apesar de se falar muito, geralmente tem pessoas que falam sobre menopausa, mas não gostam de falar sobre si mesma em relação a isso, admitir isso em relação à menopausa. Então, são 3 fatores que impactam o Brasil. Primeiro lugar, digamos assim, do que a gente tem de prejuízo para a mulher na menopausa. E em relação à osteoporose, que acaba causando até óbitos, né, nas pacientes mais velhas, e a produção de colágeno, o que você fala sobre isso? O que você orientaria? Então, o osso a gente tem, né, a reposição hormonal impactando muito positivamente, isso é fato, tá? Então não tem como a gente, negar isso, né, ou seja, você reduz a aceleração de perda de massa óssea. A atividade física impactando já com 1000, né, publicações científicas, principalmente exercícios de isometria na manutenção óssea muscular para essa mulher, não tem jeito, isso tem que existir. E a suplementação adequada também, então a gente está falando de cálcio, de D, de outros elementos. Você tem hoje nas suplementações da indústria, associação com ácido hialurônico oral, colágeno tipo 2 para manutenção de massa óssea. Então hoje, você tem, também enfim, o HNB associado também a esses medicamentos, tanto que os nomes é muito interessante, são, todos ligados à sarcopenia, então, Sarcoflex, enfim, todos ligados a essa atenção que a mulher tem que ter, né, enfim, homens e mulheres, mas principalmente a mulher em relação a isso. Se faz, eu aconselho, é lógico que caso a caso, existem pacientes que não podem fazer suplementação de cálcio ou de D de acordo a questões até renais, por exemplo, mas a indústria ela se colocou, muito interessante em relação a isso, as suplementações extremamente eficazes também para essa mulher. Só para elucidar aí para o pessoal que é leigo, a osteoporose é a diminuição da concentração de cálcio no osso que vai tornando, né, cada vez mais frágil, né. E a sarcopenia é exatamente a perda da massa muscular. E esse alerta que você deu para a questão da atividade física, a gente fala de medidas higienodietéticas, né, que a gente acaba perdendo ao longo da vida e a gente vai cada vez trabalhando mais e esquecendo mais que essas medidas são as mais importantes, né. Então, de novo aí mais um alerta que a doutora Viviane está dando aí para o pessoal que está assistindo. Bom, a gente vai já já finalizar essa parte para entrar no outro tema. A gente pega muita paciente na cirurgia plástica, grande parte do nosso público
é exatamente a paciente que está atravessando o momento da menopausa. Flacidez, perda de colágeno, e uma das queixas é que o pessoal fala que parece que vai derretendo, desde a face, né, vai descendo e tal. E aí existe uma controvérsia muito grande em relação a você repor o colágeno oral, que a Irene tinha perguntado, né. Então a gente fala: "Ah, isso é besteira, não tem comprovação científica", e eu sempre brinco que eu fico com o benefício da dúvida. Na dúvida eu vou tomar, né, vitamina C ou colágeno. Complementa pra gente sobre isso aí, o que que você acha? Eu sou super a favor, porque por mais que fale que não há absorção, enfim, hoje, né, o pouco que se absorve, né, eu acho que vale, né. Acima de tudo, proteína também para essas mulheres, né. A gente está lidando com uma fase agora das mulheres, eu posso falar isso, que é uma vivência minha no consultório, da magreza também. Então essa mulher, ela tem, perdido também muito dessa massa muscular, linkado, né, a esse consumo e um hipoestrogenismo mais precoce relacionado também a uma magreza excessiva. Então isso tem acontecido. Então a mulher, ela tem uma queixa às vezes de flacidez, de alteração de pele, cabelo, num período que teoricamente ela teria ainda, né, o benefício do estrogênio. Então esse momento é um momento também muito crítico, né, das magras, mas acima de tudo das ultra magras. Então tem retomado agora esse modelo, né, o Rio talvez um pouco menos, mas cidades como São Paulo, isso é uma realidade, assim, marcante e impactando também nessa questão, né, do envelhecimento, né, de uma aceleração, digamos assim, desse processo, tá. Agora, eu sou a favor, tá, do colágeno sim, por mais o colágeno 2 a gente tem uma absorção sim, que seria muito mais para a parte muscular, mas o colágeno para a pele seria o Verisol, enfim, eu mesmo que não haja um aproveitamento ali, tão ímpar como se fala, eu sou a favor. Eu acho que o que puder vir a somar para essa mulher é positivo. E uma grande questão que eu não falei aqui é o brain fog dessa mulher. Então, é uma agonia muito grande da mulher ali no período dos 40, 45 anos, que começa os lapsos de memória. Isso é um pânico muito grande, o medo de demência, achando a menopausa vai me levar à demência. Não, a menopausa ela não acelera, ela não leva à demência, mas comprovado na literatura que a terapia de reposição hormonal, ela diminui a incidência de demência, então isso é interessante também. E é uma agonia da mulher assim: "Qual o nome? Fulano", e começa a esquecer coisas muito óbvias, né, e guardar coisas em lugares inadequados. Eu mesma eu fui procurar, eh, um sapato meu, achei dentro da geladeira esses dias, eu fui guardei meu sapato então uma coisa, né, sei lá, é o corre-corre da vida da gente, mas eu não posso atribuir só a isso, né. É muito engraçado, porque eu falo disso e eu vivo essa história, eu tô com 46 anos, vou fazer 47. Então eu tenho brain fog, eu tenho um padrão de sono muito maluco pela minha profissão, então não eu já tenho um pouquinho de alteração de sono, mas eu já tô ligada ali, né. São coisas que impactam na nossa realidade, na nossa qualidade de vida. É o que eu falo, todo mundo vai passar por isso, né. Sim. Bom, lembrando que hoje em dia a mulher cada vez posterga mais o momento, né, de engravidar. Existem várias outras questões, casais homoafetivos, quer dizer, várias outras questões. O momento também que a mulher decide, não encontrou um parceiro ou uma parceira ideal e decide fazer, uma inseminação. O que que você tem a nos falar, vamos trocar um pouquinho para fertilização in vitro? Hoje a gente com o avanço da tecnologia, é uma realidade que proporciona à mulher, cada vez mais, ela escolher o momento ideal da maternidade. Mas não só a maternidade, eu acho que a reprodução assistida, ela veio dar a oportunidade da mulher, no momento que hoje com o mercado de trabalho, enfim, a gente adia cada vez mais, inclusive a decisão se você quer ou não ter filhos. Então, antes da decisão do ter, é se eu quero ou não e o que eu posso fazer de segurança para mim em relação a isso. Então, o congelamento de óvulos, num primeiro momento, talvez seja a coisa mais importante, que aumentou absurdamente. Então, hoje se fala sobre a reprodução assistida, mas o congelamento de óvulo aumentou, né, nos últimos 5 anos em mais de 250%. A tendência é aumentar ainda mais, inclusive com um acesso, existe um programa cada vez maior de maior acesso às mulheres, inclusive com poder aquisitivo, né, porque é caro ainda, né. Então,
proporcionar a essas mulheres congelamento de ovos, que seria o seguro para elas. Primeiro, em escolher o momento exato da gravidez. Segundo, para que ela decida se ela quer ou não engravidar no momento que ela quiser. E eu, inclusive, falo para as mulheres congelar os ovos, principalmente para aquelas que falam assim: eu não quero ter filhos. Você congela. Porque essa mulher ela pode mudar de opinião, exatamente porque a gente não tem hoje em dia um limite para quando a gente quer engravidar. Você pode engravidar depois da menopausa. Então, isso é uma coisa que é uma realidade e realmente significativa. Então, mais de. A gente tem proporcionalmente um aumento percentual significativo das mulheres engravidando após os 40 anos, maior, inclusive, do que as gestações da adolescência. Sendo que acima de 40 anos a gente está falando de gestações planejadas e na adolescência gestações não planejadas. Então, a reprodução assistida, ela veio a somar na fase de congelamento e também proporcionando a essa mulher a engravidar em qualquer momento da vida dela. Isso é uma coisa que a gente discute muito, inclusive, em que momento a mulher ela vai ter essa decisão, porque a gente tem, infelizmente, uma questão da nossa idade ovular. Isso a gente não conseguiu mudar. A tecnologia ela só vem deixando o que pode ser feito para que a gente utilize isso, otimize isso na nossa vida. E em qual momento, por exemplo, a mulher para fazer a opção de guardar os óvulos, quer dizer, de fazer essa opção, qual momento, que idade isso é aconselhado? Uma paciente, porque o que eu vejo, e eu recebo muitos pacientes, depois desse estímulo hormonal para ovular, enfim, para fazer o procedimento, elas às vezes elas vêm com o corpo com um aumento de peso, que eu não sei se houve algum problema, porque nesse ponto eu não entro, mas como se tivesse até gestado, só pelo fato de ter guardado os óvulos, né. Não sei se foi bem feito, se foi bem feito nesse, né. Mas em qual momento é sugerido ou o paciente procura? Paciente de 38 anos, que o paciente vai com malhação, alteração, cuidados dermatológicos, das tudo, e chega a um ponto que a idade de ovulação é outra, né. Em qual momento que você sugere? Muito cedo, muito tarde? Como é que porque isso vai impactar no corpo da paciente. Bem, isso não deveria, né, ser uma coisa que a paciente deve pensar e ela sozinha, por meios próprios, procurar uma clínica de reprodução assistida para se informar. Isso faz parte da consulta ginecológica, tá? Consulta de rotina. Então, hoje se preconiza aos 30 anos dosar o anticorpo antimileriano, que é né, uma dosagem sanguínea simples para avaliar a reserva ovariana. Então, isso é interessante porque com isso a gente tem mais ou menos um termômetro, até na orientação em termos de congelamento. Mas de uma forma, um valor redondo, se estimula essa mulher a fazer o congelamento entre 30 e 35 anos de idade, que teoricamente ela ainda vai ter uma boa reserva para isso, né? Ou seja, ela tem uma possibilidade de captação de um volume, ou seja, um número, um N grande de óvulos para a vida dela. E em relação a poder escolher o sexo, cor dos olhos, o que é que isso existe mesmo? O que é que você pensa É sobre cor dos olhos não, mas assim, o sexo sim. Mas isso não é de forma ética, a gente não chega assim: "Ah, eu vim aqui, eu quero uma menina, eu quero escolher o sexo". Se fala muito sobre: "Olha, eu quero fazer biópsia desse embrião antes de implantar, para saber se existe alguma síndrome cromossômica das mais comuns, síndrome de Down, Patau-Edwards". E assim, quando você pede a biópsia, você naturalmente vai saber, né, o cariótipo desse bebê, se é menino ou menina. Então, de forma ética, não dá pra gente chegar: "Ah, eu quero só menina". Talvez consiga ali, né, enfim, na relação com o médico, mas o objetivo inicial seria a investigação de cromossomopatias na biópsia desse embrião pré-implantação. Mas também só pode biopsiar embriões que vão a blastocisto, que é uma fase de divisão celular um pouquinho mais à frente, né, para poder esse embrião ele ter uma resistência à biópsia, né, você vai tirar ali um número de células para análise. E quando você tira, você não causa nenhum dano a esse embrião. Não, não, teoricamente você não causa, mas também só podem ser biopsiados esses embriões a nível celular que vão a blastocisto geralmente em D6, né, no dia 6 que a gente fala, Tudo isso in vitro, in vitro, ainda antes da implantação. antes de implantar. Perfeito. Tem umas questões legais aí, você estava comentando com a gente em relação aos casais homoafetivos, barriga de o que chamavam, né, de barriga de aluguel. Queria que você desse uma explicada, como é que está o momento da legislação atual no Brasil? Quem pode, quem não pode, como funciona?
No Brasil, existe um processo, ele era até mais fácil e agora eles colocaram mais algumas regras, né, ele era muito difícil, se tornou mais fácil, agora existem umas regras um pouco mais restritas. Bem, para o casal homoafetivo masculino, tá, ou seja, 2 homens, é mais fácil isso, porque eles não têm a capacidade de gestar, eles não têm útero, né, que a gente chama de pessoas sem útero. Então, para esse grupo, a nosso respaldo, né, na lei, fica até mais fácil diretamente ao CFM, então não precisaria passar por um processo, enfim, em relação a isso. Então, comprovando ali, enfim, existe união estável, existe um processo mínimo, né, a autorização para esse casal homoafetivo masculino, então, aqui no Brasil chama barriga solidária, ou seja, não pode ter uma conotação financeira em relação a isso. Apesar de off-label existir, enfim, mas é um acordo entre, né, partes. Porém, no Brasil se chama barriga solidária, que não é como se falava antes, tem que ser parente, tem que ser uma irmã, tem que não é isso. Pode ser uma pessoa, enfim, né, aleatória e que essa entrevista é feita pelos próprios, enfim, não é uma escolha da clínica de reprodução. Se fala: "Onde acha esse banco de mulheres?", isso também é uma busca ativa feita, né, pelo casal. Então, existem grupos de mulheres, geralmente, inclusive, vai numa indicação de pessoas que tenham tido a experiência, às vezes a própria clínica de reprodução assistida pode sugerir: "Olha, eu tenho, né, uma paciente que conseguiu", né, ou uma mulher que fez uma PRG solidária para um grupo de pessoas, pra enfim, pode fazer para outro grupo. Então, isso acaba sendo uma rede, que não é uma rede oficial, tá, mas existe esses grupos de mulheres. A busca é uma busca, né, do próprio e uma escolha pessoal de quem vai ser, a barriga solidária. Então isso tudo é feito a barriga solidária, gente, ela não é a paciente que terá que se do óvulo, a barriga é a barriga, né, o óvulo ela é obrigatoriamente de outra pessoa, tá. Então pode ser, por exemplo, de casal homoafetivo feminino, inclusive sendo o óvulo delas, ou um casal homoafetivo masculino, um óvulo de doadora, tá, usando o espermatozoide deles. Então, agora a mulher que ela não é a mãe, ela é a barriga, a gente chama de barriga mesmo, tá, solidária, ela apenas gesta, ela o óvulo nunca é dela, tá. O receio é o quê? Haver alguma relação afetiva com o bebê que está sendo gerado e por isso não é dela? Isso pode até acontecer, por isso que essa escolha, esse acompanhamento deve ser muito bem feito, né. E o que acontece hoje, que é muito interessante, ter uma experiência pessoal, de alguns casos, uma experiência muito bacana, né, e obviamente tudo muito oficial, os seguros de saúde, eles automaticamente, eles já cobrem, não só para os pais ou as mães, mas também para a barriga solidária. Então a internação já é feita 2 quartos, a sala de parto são 2 salas, então quando nasce, a assistência ao recém-nato é feito em outra sala, tá, com os pais ou as mães. Não existe aquela coisa de mostrar para a barriga solidária, então é colocado um campo mesmo no parto normal, tá, isso acontece. Então existe uma separação exata. Existe, na grande maioria das vezes, uma ótima relação dos pais ou das mães com a mulher da barriga solidária no Brasil, mas via de regra para nós médicos, estamos do outro lado, é tudo separado. Então a gente: "Nossa, mas é uma coisa fria?". Enfim, isso é uma coisa que teoricamente, né, ela é apenas a que vai gestar, mas não existe uma relação afetiva, né, com aquela criança. Aquela criança ela é né, de outro casal. Então são 2 salas, 2 quartos, geralmente colocados né, em andares diferentes. Na grande maioria das vezes eles pedem para que sejam paralelos, onde a criança ela fica com os pais ou as mães, tá? E a paciente da barriga solidária fica em outro quarto, enfim, com outra assistência. É feito suprime completamente a amamentação. A mulher da barriga solidária, ela não amamenta, tá, gente? É outra coisa também que existe a dúvida. Não existe nenhuma correlação, apenas ela gesta, tá? Nós temos a sorte aqui no Brasil dessas leis que permitem, né, esse tipo de procedimento, mas em alguns países, por exemplo, na Itália, é proibido para casal homoafetivo e para mãe, também mãe que seria mãe solteira, né, não sei a terminologia correta atualmente. Produção independente. Produção independente. Produção independente para casais homoafetivos e mesmo para casais, eles têm que provar muito que não conseguiram para poder ter acesso a esse tipo de, reprodução assistida, enfim. O
que você me diz sobre isso? Eu acho que isso vai mudar, né, o Brasil já mudou muito, né, e a Argentina agora está avançando muito em relação a isso, com barriga de aluguel mesmo, né, banco de óvulos. A gente tem um retrocesso muito grande pra gente não tem banco de óvulos no Brasil, por exemplo, né, pra uma mulher conseguir um óvulo doado, a doadora tem que estar passando por um processo também de fertilização in vitro, né, e aí ela acaba tendo uma assistência de custo, digamos assim, uma ajuda de custo, né. Então ela não é chego lá, eu quero, né, ganhar um dinheiro, eu vou doar os meus óvulos. Não existe isso aqui no Brasil, né. Existe o banco de esperma, mas não o banco de óvulos, né. Mas lá fora, para os Estados Unidos, você tem barriga de aluguel, você tem banco de óvulo, banco de espermatozoide, você tem inclusive, quando você vai do banco, os que aceitam que sejam, digamos assim, que quando a criança cresça, enfim, fale: "Olha, o seu doador foi fulano de tal, a sua doadora", e existe o grupo que não quer que saiba, né, não existe nada, nenhuma correlação nem afetiva nem nada, apenas saber quem foi. Então existe inclusive essa divisão. Por exemplo, Estados Unidos você sabe, tem análise genética, análise familiar, foto quando criança, foto atual, por que que foi doador, geralmente muito jovens, os doadores de óvulos e espermatozoides, associados geralmente a pagamento de custo de faculdade, né. Então, inclusive você sabe do ranking, né, quantas gestações foram, né, foram à frente vindos daquele doador ou daquela doadora, né. Você tem Valência, que é onde vai ser o congresso de menopausa, na Espanha, que é campeã em termos de reprodução assistida, linkado muito a processo de ovo-doação, enfim, né. Então isso vai mudar mundialmente. Tem muitas questões, né, da própria lei do país, questões culturais, questões religiosas atribuídas a isso. O Brasil está avançando, outros países estão mais avançados, a Itália mais justa em relação a isso, mas vai mudar e eu sou muito a favor que mude. Bom, e assim, essas pessoas estão tendo cada vez filhos mais tardiamente, com 50 anos, com 40 anos, né, pelo jeito 60 com anos. 60 anos. E as avós? Como é que fica isso? Qual é o impacto de uma criança, as crianças sem avós, É né? uma nova geração. A gente está vivendo uma realidade que vai ser cada vez mais frequente, linkada a mulheres no período, né, de climatério, de menopausa, vivendo o turbilhão daquele momento, né, de, enfim, sintomas e cansaço, muitas vezes prostração, sendo mães nessa mesma fase ou com filhos muito pequenos, né. Então, o momento, teoricamente, no passado, "Ai, deixa eu curtir a vida", enfim, vai curtir de uma outra forma, ou seja, uma decisão de uma gestação mais tardia. E o que impacta para essa geração são mães mais velhas, em termos de idade, mas a gente não está falando de velhice, porque, se a gente olha a mulher hoje em dia de 50 anos e olha a mulher da década de 80 de 50 anos, ela é completamente diferente. Eu não estou falando sob o ponto de vista só estético, mas de saúde efetivamente. Ela é mais jovem realmente, tá? Biologicamente mais jovem. Porém, é uma realidade de famílias sem avós, né, porque se a gente coloca isso na conta, né, se a gente bota aí no tempo, realmente é uma geração onde, né, os pais são mais velhos, né, e os avós muitas vezes não chegam a conhecer ou conhecem muito pouco. Então é uma nova geração. Ou estão na dinâmica também de trabalho, Né, né, porque ainda estão muito produtivos. Eu tenho uma pergunta que é um pouco mais delicada. Quando você faz uma identificação de um embrião nessa biópsia, que ele tem algum tipo de alteração genética ou sindrômica, qual é a conduta padrão, qual é a conduta ética e qual é, às vezes, a linha que você vê os pais adotarem? Minha pergunta é assim, se a pessoa baseada no fato de que, digamos que se identificou ali uma síndrome, aquela criança terá alterações, o que que você vê que a maioria faz? A maioria não transfere. A ideia é para se você vai teoricamente, o embrião sindrômico, incompatível, eles são desprezados quando eles têm essa característica. Teoricamente se faz para saber se é uma gestação que será, né, bem-sucedida, ou seja, estatisticamente ou não. A grande maioria da transferência desses embriões, a paciente ou não engravida ou ela aborta. Então, essa gestação geralmente não vai à frente. Então, não existe tanto aquela ideia: "Ah, eu vou tenho síndrome de Down, então eu vou transferir, vou ter um bebê com síndrome", na grande maioria das vezes, a gravidez não vai acontecer, ou ela vai ser um abortamento precoce. Então, se trabalha muito nisso, ou seja, se vai ser uma gestação compatível ou não compatível, entendeu? É muito da estatística de taxa de gravidez, porque na grande maioria das vezes não acontece. Inclusive é interessante, se a gente falar sobre gravidez espontânea e gravidez de fertilização, de FIV,
né, sempre vão existir embriões com alterações, né. Poxa, mas mesmo uma mulher jovem, vamos supor, eu tenho 6 embriões, 3 vieram com problema, como assim? Ou seja, se eu engravidar 6 vezes, eu teria 3 gestações com síndrome? Não, porque a gravidez é sindrômica, muitas vezes onde você tem alterações cromossômicas ali na biópsia, você consegue montar embriões, né, na fertilização in vitro que não seriam, digamos assim, feitos na gestação espontânea, tá. Então você não teria, né, tantas gestações com problema, você não teria essa gestação, ou seja, esse embrião não teria sido feito, né. Então você consegue, na realidade, montar como se fosse um quebra-cabeça, embriões in vitro que não seriam, né, montados, né, em vivo, ou seja, com a gente numa gestação espontânea, né. Lembrando que, para o pessoal que muita gente, já não teria essa gestação acontecendo, porque a grande maioria dos embriões que já têm uma síndrome, a gestação já não acontece, né, ela é interrompida e por isso vem os abortamentos. E Irene quer acrescentar alguma coisa? Não, são detalhes, assim, quantos embriões em média são implantados, mas Hoje tem os DBs da classificação, eles têm classificação de qualidade, tá. Então, de acordo com a classificação de qualidade, você implanta um, se for, né, enfim, lá no ranking de melhor qualidade que eu tô falando em termos dali, né, biológicos. Então, você tem essa classificação mesmo, né, os melhores, mas não é que o pior não vai ser uma criança com alguma alteração, ou se a taxa de gravidez, ele está relacionado à taxa de sucesso de gravidez, mas indo para frente, né, ele é absolutamente normal, não é isso. Então você tem o cariótipo, ou seja, saber se tem alguma questão cromossômica ou não, e a qualidade desse embrião, em termos de, taxa de gravidez. Então quando você tem um embrião AA, você transfere um só. Geralmente atribui-se, né, a transferir mais de um quando ele tem, na realidade, uma classificação mais baixa de qualidade, ou seja, de taxa de sucesso. Então hoje, é muito importante falar sobre toda essa questão relacionada a quando a gente fala de relógio biológico para essa mulher, a gente vai transferir esse conceito para planejamento reprodutivo, é essa a ideia, tá. Hoje quando eu falo muito para as mulheres, e é um conceito muito bacana, fácil de entender, a gente não tem como mulher, assim, um papel. Eu tenho um papel ali da maternidade, quando eu vou gerar. Hoje a mulher ela tem que ter uma autonomia, você dar autonomia para essa mulher. A gente brinca assim, você vai ter um roteiro, onde você escreve o seu próprio roteiro, né. E a ideia também de que hoje a maternidade ou maternária, essa questão de filhos, ela deixa de ser uma coisa de padrão, ou seja, você estipula um padrão e você atribui a maternidade, ou seja, ter filhos, como uma questão de que essa decisão da maternidade é você, na realidade, ser uma grande contadora de histórias. Então você vai traçar isso, né, ou seja, ter, não ter, quando, em que momento, como, né, eu acho que é uma coisa muito de uma decisão própria, sem ser imposta, porque a gente fala muito sobre em que momento ter filhos, enfim, e a gente na prática vê muitas mulheres tendo filhos, até de maneiras mais fáceis ou não, mas que você olha na prática e é muito por uma imposição social, onde você vê claramente que ela não queria aquilo, né. E uma outra dúvida também é o limite, por exemplo, eu vejo também mulheres jovens casando com homens mais maduros, vice-versa, e qual o momento que, não se pode mais, quer dizer, isso é testado nas clínicas, quer dizer, um paciente tem 80 anos e faz-se essa fertilização, não se faz, quer dizer, qual é esse momento Não deadline, né? não pela idade, tá, assim, pela idade que eu tô falando, muito tarde para ser pai, você vai morrer daqui a não isso, mas assim, é interessante isso, porque sempre a mulher foi muito taxada, quando fala de fertilidade, a mulher, a mulher, a mulher, né. Hoje, eh, 40% das causas de infertilidade, né, são causas masculinas, tendendo a 50%, 50-50 ali, né. Antes era assim, só mulher, e hoje se sabe, né, que atribui-se também a fator masculino com um percentual enorme.
E existe a andropausa, a gente fala de menopausa, existe a andropausa. A andropausa, ela é um pouco diferente, ela é mais tardia, ela é progressiva, mas a redução do nível de testosterona masculina, enfim, da fertilidade, também acontece atribuída ao estilo de vida que ele leva. Então, tabagismo, álcool, obesidade, tudo isso também impacta na fertilidade masculina. Hoje, meninos, né, jovens com 20 anos fazendo uso de anabolizantes de forma indiscriminada, testosterona em forma indiscriminada, eles não têm ideia do quanto isso vai impactar na fertilidade deles também, né. Então, inclusive prática de esportes, práticas usuais devem ser informadas para esse homem também. Por exemplo, homem que gosta muito de sauna o tempo todo, o furor com aquecimento de bolsa escrotal interfere, né. Homens que praticam bicicleta, bike, enfim, também devem ser informados em relação a isso, do impacto em bolsa escrotal, né. Roupas muito apertadas, cuecas, eles não têm informação alguma, né. E um bom, assim, que mulher ela conta derrota, ela se une, né, com outras mulheres: "O que você está fazendo?", tal, e homem não conta derrota, né, quando está junto. E eles não têm a menor informação sobre o que pode impactar na questão de fertilidade. Alimentos, vários, né, medicamentos, então são coisas e vitaminas que podem melhorar a espermogênese, né, antioxidantes. Então existe hoje, né, no mercado, né, enfim, na indústria, suplementos antioxidantes para o homem que quer ter filho. Então é muito interessante isso, né, existe um total desconhecimento em relação a isso. Essa questão do impacto masculino é uma coisa que cada vez mais tem tido, uma ideia de informação, ainda muito restrita, mas eu acho que a gente tem que reforçar isso, né. Tem uma ideia para um novo episódio. Viviane, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento enorme que você tem. Foi ótimo. Irene. Aqui a gente tem uma lembrança disso. Ai, Regina, obrigada, obrigada, obrigada. A Silimed é parceira aqui no projeto, né, no Páscoa na Real, e maravilhosa a sua presença. Eu acho que esses insights que você deu sobre a questão não só, né, da saúde feminina, mas você colocou muito bem na questão do preconceito, que a gente tenha mais coragem de falar sobre esses temas polêmicos. Com Obrigada, Vivi. certeza. Obrigada.